Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Que prazer estar com você por aqui no Ave Mais, no segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos, para falar nessa segunda-feira. Iniciar a semana com 3 pontos na tabela é ótimo, principalmente num campeonato brasileiro tão equilibrado como promete ser esse de 2024. Antes de eu começar a minha resenha aqui sobre a vitória do Vasco contra o Grêmio ontem, já vou pedir um favor para você. Deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixe seu comentário aí embaixo, se você acha lá no final que o Faísca falou alguma coisa que não é devida, se você concorda, se você discorda, não tem problema nenhum. Eu faço questão de ler todos os comentários e dou muita importância àquilo que o torcedor vascaíno pensa. Pois bem, torcedor, o Vasco ontem conseguiu aí essa vitória importante, largando com 3 pontos perante ao atual vice-campeão brasileiro. Claro que aquele Grêmio tinha o Soares, que era um ET que ajudou muito a equipe do Grêmio a chegar tão longe como foi ano passado. O Grêmio, que vem aí da conquista do heptacampeonato gaúcho. Mesmo assim, eu não vejo um Grêmio tão fortalecido para esse campeonato brasileiro. Eu acho que o Grêmio ontem mesmo ficou claro que a partir da hora que o Renato precisou buscar o banco, começou aí a colocar vários garotos. Enfim, isso é o problema do Grêmio, não é um problema nosso. Já o técnico Ramon Dias ontem, e isso ele acabou deixando claro na sua coletiva pós-jogo, que ele resolveu voltar para a zona de conforto do brasileiro do ano passado. Como assim? Ano passado, as melhores partidas do Vasco no Campeonato Brasileiro foi quando o Ramon fez um tripé no meio de campo com 3 volantes, com Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes. E ontem, novamente, o Ramon escalou esse tripé de volantes. Uma formação diferente, com Sforza centralizado, Matheus Carvalho pelo lado esquerdo e com o Galdames pelo lado direito. Lá na frente, Rossi, Verratti e o David. Ano passado, quem fazia esse pé trocado nesses jogos que o Vasco foi bem, acabou sendo o Marlon Gomes. E desde o início da partida, o Vasco era uma equipe que, quando atacava a equipe do Grêmio em velocidade, principalmente pelos pés do jogador Rossi pelo lado direito e também pelo David do lado esquerdo. Aliás, o David ontem fez uma grande partida. Tem alguns detalhes que eu fico prestando atenção durante o jogo. Talvez o torcedor que esteja ali tomado da emoção não fica prestando atenção. Mas eu, como analista, eu gosto de ver detalhes. 90% das quebradas ontem do sistema defensivo do Vasco eram procurando o David. Aliás, o Léo Jardim, então, eu acho que se quebrou aí 8, 9 bolas durante o jogo, todas elas tinham o endereço do David. O David conseguiu sustentar, conseguiu fazer o giro e conseguiu ficar com a bola. E isso é importantíssimo para uma equipe, porque você tem um porto seguro que a partir da hora que a bola entra ali, você pode dar uns passinhos para frente. Você tem essa possibilidade, porque você sabe que o jogador, é até um termo que a galera usa bastante agora, sustenta. Diferente do Verratti, que ontem passou o jogo todo brigando aí com os zagueiros do Grêmio e teve muita dificuldade de sustentar. Então o porto seguro do Vasco ontem para sustentar, para tirar essa equipe lá de trás, passou muito pelos pés do David. E não demorou muito para o David achar um passe realmente coisa linda para o Rossi. Acabou deixando o Rossi cara a cara com o goleiro do Grêmio. Na verdade, se o Rossi tem um pouquinho mais de qualidade técnica, ele já dá continuidade com o pé esquerdo e iria fazer o gol. Só que assim, eu não estou aqui para só criticar o Rossi. Quando o Rossi faz algo de bom, eu vou falar, pode ter certeza. E ontem, dentro de campo, para mim, ficou muito claro o que eu penso do Rossi. Ontem teve o pacote Rossi na essência. Teve presepada, por exemplo, logo no começo do jogo, ele simulou que tinha levado uma cotovelada ou um tapa do Cuiabano, que não foi nada. Ele ficou o jogo todo provocando o Soteldo. Ele perdeu esse gol e depois simulou um pênalti. Essa presepada em volta do Rossi sempre tem. Agora, ele foi muito efetivo pelo lado direito. É ele que cobra o escanteio muito bem para o Matheus Carvalho poder fazer o gol aí, o segundo gol do Vasco com a perna direita. Em vários momentos teve vantagem, chegou na linha de fundo e ele tem um bom cruzamento, ele sabe cruzar bem a bola, arrastou ali pelo lado direito. Enfim, esse é o pacote Rossi, não tem jeito. Vai de uma jogada de craque a uma jogada bizarra.
É o titular que eu quero para o meu Vasco? Claro que não. Agora, dentro de um elenco tão fragilizado como é o nosso, o Rossi vai ter as suas oportunidades sempre. Talvez não como titular, talvez entrando durante a partida. Já esse tripé de meio de campo do Vasco ontem funcionou muito bem. O Sforza ditando o ritmo do jogo do primeiro ao último minuto. No final cansou um pouquinho, baixou, mas é um jogador que tem uma tranquilidade muito grande. Principalmente quando o Grêmio saía para pressionar o Vasco, era um jogador que não se escondia e sabia o que fazer com a bola. Quem esteve ontem um pouco abaixo, principalmente depois dos 20 e 25 do primeiro tempo, foi o Galdames. Mas é normal, um jogador aí que ficou um tempo se recondicionando fisicamente, eu nem sei se jogaria um dia igual ontem, se o Zé Gabriel tivesse a possibilidade de ser o titular da equipe do Vasco. O Zé Gabriel que ficou fora nem foi relacionado pela questão da fadiga. Já pelo lado esquerdo, o Matheus Carvalho foi brincadeira. Aliás, quem acompanha aqui, porque assim, né, quando a gente erra, quando a gente acerta, hoje não dá para você ficar aqui inventando historinha pro torcedor, porque tá tudo gravado. Semana passada, eu fiz uma live com o Flávio Dias na quinta-feira à noite, e ali eu deixei claro que o Matheus Carvalho era um jogador subestimado com a camisa do Vasco, que ele deveria ter mais oportunidades. E ontem foi um recital. Ele consegue aliar força e técnica na mesma proporção. Quando precisa combater, ele chega junto, ele é um jogador que se impõe, ele é um jogador que não perde a bola fácil. Quando precisa sair para o ataque, ter o domínio, acionar o Piton, acionar o David, fazer inversões, também sabe fazer como ninguém. E ontem foi premiado aí com um gol de perna direita, aliás, um gol difícil, porque você pegar um escanteio de primeira desse e conseguir dar uma chapadinha com a perna que não é a boa, lá no outro lado, realmente ficou muito bom mesmo ontem para o Matheus, e que bom. Outra coisa, eu aqui, que eu sempre falo dos scouts do Vasco, que tem muita dificuldade de entender o mercado, o Matheus Carvalho é uma bola dentro dos scouts do Vasco, porque foram encontrar ele lá no Náutico, lembrando que o Flávio Dias trouxe uma informação já no passado, e eu estive presente na estreia do Matheus Carvalho com a camisa do Vasco na equipe titular, que foi no Beira-Rio. Lá atrás, o Flávio disse que o grande problema do Matheus Carvalho era a questão física, que se apresentou no Vasco com 18% de gordura. E torcedor não precisa nem ser um especialista da área física, um educador físico, para você saber que um jogador profissional com 18% de gordura não tem a mínima possibilidade de competir em algum nível. E é claro que o Matheus Carvalho, no decorrer desse tempo aí, buscou a melhor preparação, com certeza com melhores profissionais, com um melhor acompanhamento que ele teve no Vasco, e hoje eu não tenho dúvida nenhuma. Aquilo que eu já pregava desde o início do ano, agora eu falo com razão. A primeira camisa que tem que ser entregue para um meio-campista do Vasco é a do Matheus Carvalho. E digo mais, torcedor, é muito difícil você conseguir achar no mercado alguém que consiga ser efetivo na parte defensiva e na parte ofensiva. Quando o futebol vem para o debate o todo campista, você pode pegar o Matheus Carvalho e colocar lá. E olha, eu tenho certeza que pela postura dele, não é um jogador que vai subir para a cabeça, que vai mascarar ou algo assim. Eu tenho certeza que o Matheus Carvalho vai continuar nessa batida. Agora, o grande desafio é continuar nessa intensidade já depois de amanhã contra o Red Bull Bragantino na quarta-feira. Um jogo diferente. O Grêmio gosta da bola, mastiga, gira, posse de bola, como são as equipes do Renato Gaúcho. O Red Bull Bragantino, intensidade, velocidade, alegria nas pernas. Todo mundo, com exceção do Sacha, gosta muito de correr com a bola e ter muita velocidade. Então cabe ao Ramon Dias agora entender quem está muito bem fisicamente para participar desse jogo, que é algo que você precisa equiparar. Ontem ele deu uma espelhada na equipe do Grêmio e foi muito bem, e depois nas substituições acabou escolhendo boas peças aí para não deixar o ritmo cair. Inclusive, quando o Medel sente a panturrilha e sai, ele coloca o João Vitor. Depois, quando o PH aí cansa, ele coloca o João Vitor para a lateral direita e traz o Rojas por dentro. E para encerrar meu comentário por aqui hoje, duas surpresas positivas ontem. O Ramon Dias ter escolhido o Ryan e o JP. E tem algo que eu preciso falar aqui, porque assim, eu durante o estadual, eu fiquei cobrando e batendo nessa tecla. A gente vai perder o estadual inteiro sem aproveitar alguns jogadores da base, e olha, que eu nem
estava falando, por exemplo, do JP. Eu batia muito na tecla do Leandrinho, batia na tecla do Ryan, enfim, do Lucas Eduardo, e o JP entrou ontem e entrou muito bem. O Ryan, algumas tomadas de decisão aí erradas durante o jogo. Normal, joga muito pouco. Ansiedade, querendo resolver às vezes com chute de média e longa distância, quando o melhor momento era o passe, só que isso faz parte do processo. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Ryan precisa e deve merecer mais oportunidades, como o JP também. E fico feliz, porque o Vasco, a identidade do Vasco passa muito pela base. Não são jogadores para resolver, precisam de uma zona de conforto e daí assim mostrar o seu futebol. Torcedor, confesso que estou feliz. Existe um caminho a ser percorrido. Precisamos contratações, precisamos encorpar esse elenco. Agora, começar ontem contra o adversário de bom nível, com 3 pontos, realmente foi excelente. Beleza, galera? Dedão no like, por favor, compartilhe aí nas suas redes sociais, comentário aí embaixo e a gente se encontra agora novamente, provavelmente na quarta-feira no pré-jogo. Porque hoje à noite tem a tradicional live já no estúdio, enfim, tem muitas novidades para você, tanto aqui no AV+, como também no Atenção Vascaínos. Abraço, galera, e uma ótima semana. Fui!